senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Sanica, vereador Rodrigo Penha, vereador Tunico Gama, vereador Lulu e vereador Lucas Cordeiro. Vereador Alan. Vereador Marquinhos. Declaro aberta a 34ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço ao vereador Marquinhos para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Salmo de número 122 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam para os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para reterem graças ao nome do Senhor. Salmo 122, versículo 1 ao 4. Cidade à beira-mar, meu cantinho adorado, tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado, tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado, tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado, tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a ata da leitura da sessão anterior. Registro a presença da vereadora professora Flora e do vereador Paulo Sérgio. Ata da 33ª sessão ordinária, realizada em 8 de novembro de 2021, no segundo período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 8 dias do mês de novembro do ano de 2021, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado à Rua Dr. Samuel Costa, número 2325, Centro Histórico, realizou-se às 14 horas
a 33ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty, presidida pelo vereador Valceni da Silva Teixeira, ocupando o cargo de primeiro secretário, vereador Lucas de Oliveira Cordeiro, e a segunda secretária, vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Valceni da Silva Teixeira, Luiz Cláudio Alcântara da Costa, Antônio Carlos de Vasconcelos Gama, Marco Antônio Santos da Conceição, Lucas de Oliveira Cordeiro, Rodrigo Carlos da Silva Penha, Flora Maria Salles França Pinto e Alan Souza Ribeiro. O vereador Paulo Sérgio Conceição dos Santos justificou a ausência. O vereador Marquinho leu o versículo da Bíblia. No expediente foi lido o seguinte: ata da 32ª sessão ordinária, ofício VR 032 de 2021, ofício 432 de 2021 da Anatel, ofício 580 da Secretaria de Estado de Educação, projetos de lei 065, 088 a 093 de 2021, projetos de resolução 006 a 008 de 2021 e projeto de emenda à Lei Orgânica 001 de 2021. Matéria votada no expediente: requerimento 168 a 170, indicações 955 a 958, 1000, 1008 a 1011, 1014 a 1017, 1021 a 1029, 1031 a 1044 e moções de aplausos. Vereadores que discursaram no expediente: vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Tunico Gama, vereador Lucas Cordeiro e vereadora professora Flora. Matéria votada na ordem do dia: veto total aos projetos de lei 045 e 046, veto parcial ao PL 050 de 2021, veto total às emendas modificativas e supressivas 001 e subemenda aditiva 001 ao projeto de lei 067 de 2021 e projetos de lei 069, 070, 072, 079, 083 e 084 de 2021. A vereadora professora Flora discursou no expediente final. Não tendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, vereador Lucas Cordeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretários. Sala de sessões, 8 de novembro de 2021. A ata está em discussão. Não havendo discussão, a ata está aprovada. Resposta ao ofício, ao requerimento 101, cumprimentando cordialmente em atenção o ofício em referência que solicita informações sobre a ausência de aulas há 3 anos na aldeia Itachi, bem como a inexistência de aulas remotas em período pandêmico, encaminhamos o pronunciamento à coordenadora de Diversidade e Inclusão Educacional ratificada pela Subsecretaria de Gestão de Ensino acerca do atendimento de educação indígena ao município. Se eu não me engano, falamos sobre isso na última sessão, né? Resposta ao requerimento da professora Flora e Lucas Cordeiro. Já foi. Resposta ao ofício 070 de 2021. Cumprimentando cordialmente em atenção ao ofício em referência, servimos-nos do presente para encaminhar o esclarecimento prestado pela Coordenadoria de Engenharia e Avaliação Imobiliária, ratificados pela Superintendência Técnica de Infraestrutura e Logística desta pasta, acerca da demolição e reconstrução da quadra poliesportiva do CIEP 999, Dom Pedro de Alcântara de Bragança. É o requerimento do vereador Tunico Gama. Já recebeu a cópia. Veto de projeto de lei número 071 de 2021, sobre a criação do programa Envelhecimento Saudável no âmbito do município. Veto do Poder Executivo. Veto total ao projeto de lei está em uma única discussão. Está sendo encaminhada à Comissão de Justiça e Defesa do Cidadão. Projeto de lei número 094 de 2021, revoga a lei 1931, de 30 de dezembro de 2013, que cria o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência
e da outras providências. Autor, Poder Executivo. Projeto de lei número 1931 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Defesa do Cidadão. Projeto de resolução número 009 de 2021 dispõe sobre a concessão de título honorário de cidadão paratiense ao senhor Abílio Carlos de Souza Coelho, de autoria do vereador Paulo Sérgio. Projeto de resolução está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de resolução número 070, de concede a comenda Medalha Condecorativa Mérito de Paraty ao senhor Domingos Lúcio de Oliveira, autoria do vereador Tunico Gama. Projeto de resolução está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de resolução número 011 de 2021 dispõe sobre a concessão de título honorário de cidadã paratiense à senhora Maria Aparecida Silva João, de autoria do vereador Tunico Gama. Projeto de resolução está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de resolução número 012 de 2021 concede comenda Mérito do Inconfidente Salvador do Amaral Gurgel ao senhor Sebastião Maria Bufa, autoria do vereador Tunico Gama. Projeto de resolução está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Eu vou parar um pouquinho só para entregar a moção de aplauso, para liberar o pessoal, tá bom? E aí depois a gente volta ao trabalho. Eu vou chamar aqui então a Olívia e o doutor Benedito. Você caminha primeiro, né? Pode vir os dois, por favor. Então, boa tarde a todos. Essa homenagem à Olívia e ao Dr. Benedito, ali do CAPES, né, que tem feito um trabalho excelente no CAPES ali. O Dr. Benedito continua, né, lá no CAPES, a Olívia está no setor, mas é só mesmo em reconhecimento, né, ao trabalho que a Olívia fez ali no CAPES. E o Dr. Benedito, Dona Olívia, está aqui a sua... Dr. Benedito também. Tá? É muito importante nós reconhecer o trabalho que as pessoas vêm fazendo, né, nessas instituições públicas. E às vezes as pessoas sabem criticar, sabem, né, falar mal, mas a gente tem que reconhecer o trabalho que vem sendo feito nessas instituições, tá bom? Boa tarde para todos, né? Para mim é uma grande emoção estar aqui, né? Eu agradeço muito primeiro a Deus, em primeiro lugar. Agradeço muito ao Sani, que é a esposa dele, por ter feito essa indicação. Eu não esperava, foi uma surpresa, que eu fiquei 3 anos no CAPES, né? E eu agradeço também muito ao prefeito Luciano Vidal, porque ele confiou me dar esse cargo, né? E eu fiz de tudo para dar o melhor, né? Então eu agradeço muito a Deus e muito obrigada. Obrigada, viu, Sanica? Doutor Benedito. Oi. Um oi a, né, todas e todos. E eu queria fazer uma citação aqui de uma referência que eu tenho, né, que é o Sigmund Freud, e ele, né, diz assim, né, que o que há no mundo é só nessa de amor e trabalho. E essas duas vertentes, né, sabe, amor e né, trabalho, para mim, sempre foram os nortes da minha vida, né? E és tu para ti amada, né? Sabe, cidade à beira-mar, né? Então eu, né, sou grato por essa moção, né? E, né, vamos em frente aí, tá certo, com o nosso trabalho e, né, muito obrigado. Valeu? Isso, uma foto. Isso. Obrigado. Rodrigo? Marquinhos? Não é não, Rodrigo? Quem é seu?
Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui convidar a dona Sônia para estar passando a mão dela, essa pequena homenagem, né, pelo trabalho que ela tem feito na saúde, ali no SUS, no CIS, né? Há aproximadamente 4 décadas, né? Ali fazendo o seu trabalho com amor, com carinho, com dedicação, né? Em meio a essa pandemia, mas sempre da melhor forma, tentando ajudar a todos que ali procuram, né? Então, nada mais do que a gente, essa casa, né, está fazendo essa homenagem à senhora, tá bom? Eu então passo aqui a mão da senhora. Boa tarde, eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês. Rodrigo, tá, então voltamos ao trabalho, então. Requerimento número 171 de 2021. Requeiro à mesa que seja oficiada o prefeito municipal de Paraty, Luciano Vidal, solicitando informações sobre o contrato da empresa que fornece medicamentos para a rede de saúde pública e a relação dos medicamentos. Requerimento do vereador Marquinho. Requerimento de número 171 está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 172 de 2021, requeira que seja oficiado o prefeito de Paraty, Luciano Vidal, solicitando esclarecimento sobre o andamento da indicação número 414, aprovada em plenário no dia 10 de maio de 2021, considerando o local de intensa movimentação de pessoas necessitando de reforma, sendo que muitas pessoas utilizam a bike para se locomover e necessitam do local em boas condições para guardar a sua bicicleta. Requerimento do vereador Marquinho. Requerimento de número 172 está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 173, que seja oficiado o excelentíssimo senhor Luciano Vidal e a secretária municipal de Saúde e Defesa Civil, solicitando informações sobre a quantidade de urologistas disponíveis na rede pública de saúde municipal e dados sobre o câncer de próstata registrado anualmente no município devido ao mês Novembro Azul. Requerimento do vereador Lucas Cordeiro. Requerimento de número 173 está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 174, que seja oficiado o senhor Luciano Vidal, prefeito de Paraty, com cópia à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, solicitando informações a respeito do serviço especializado em abordagem social e se atualmente existe esse serviço no município ou outro serviço voltado às pessoas em situação de rua. Requerimento do vereador Lucas Cordeiro. Requerimento de número 174 está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 175, requeiro que seja oficiado o excelentíssimo senhor Luciano Vidal, prefeito municipal, solicitando que envie a esta Casa Legislativa a cópia do contrato da empresa Paraty Rotativo com o município. Requerimento do vereador Rodrigo Penha. Requerimento de número 175 está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora.
Indicação número 1070 solicita que o serviço de coleta seletiva se estenda para os bairros Portão Vermelho e Chácara. Indicação número 1071 solicita implantação de casa de parto em Paraty. Indicação número 1072 solicita concretagem na Rua Cruz, no bairro Várzea do Corumbê. Indicação número 1073 solicita que a Prefeitura de Paraty assuma os custos da leishmaniose em famílias de baixa renda. Indicação 1074 solicita a contratação de um nutricionista para a rede municipal de saúde. Indicações da vereadora professora Flora. Indicações da vereadora Flora está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação número 1056 solicita a retirada dos entulhos da praia de São Gonçalo. Indicação número 1057 solicita a reforma da quadra localizada no bairro de São Gonçalo. Indicação número 1058 solicita a manutenção do campo de futebol localizado no bairro de São Gonçalo. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicações do vereador Lucas Cordeiro está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Sanica. Indicação número 1065 solicita troca de iluminação pública na rua James Joyce, na rua da Pousada Brasis, no Portal das Artes. Indicação número 1066 solicita instalação de iluminação pública na Estrada do Chapéu do Sol, reiterando a indicação 381. Indicação número 1067 solicita pintura dos quebra-molas na rua Colibri, no bairro Caborê. Indicação número 1068 solicita revitalização da calçada na rua 11, no bairro Parque Imperial. Indicação número 1069 solicita revitalização do asfalto da estrada Bananal, no bairro do Condado. Indicações do vereador Sanica. Indicações do vereador Sanica está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicação número 1012 solicita instalação de lâmpadas de LED no Beco do Bonifácio, no bairro da Patitiba. Indicação número 1013 solicita substituição de 2 pontes de madeira no Beco do Bonifácio, no bairro Patitiba. Indicação número 1018 solicita construção de muro de arrimo às margens do rio Perequiaçu, no bairro Vila Princesa Isabel. Indicação número 1019 solicita limpeza com roçada na trilha de acesso às cachoeiras do Tobogã e Tarzan, no bairro do Penha. Indicação número 1020 solicita construção de vestiário no campo de futebol localizado na comunidade da Praia do Sono. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicações do vereador Paulo Sérgio está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicação número 1051 solicita substituição das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED no campo de futebol da comunidade da Graúna. Indicação número 1052 solicita manutenção da galeria da rua Doraci Augusto Pinto, na comunidade do Sertão do Iriri. Indicação número 1053 solicita continuação do concreto comunitário na rua Emídio de Oliveira, na comunidade Vila da Penha. Indicação número 1054 solicita concreto comunitário nas ruas Azor Gama e Rua Projetada, primeira rua na entrada do bairro da Várzea do Corumbê. Indicação número 1055 solicita concreto comunitário no ponto final da serraria, no bairro Barra Grande. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicações do vereador Tunico Gama está em votação. Aqueles que aprovam permanecem como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Marquinhos. Indicação número 1045 solicita instalação de tomadas de energia elétrica no Cais Pesqueiro, no bairro da Ilha das Cobras. Indicação número 1046 solicita iluminação dos postes na entrada do Corisco, próximo à entrada da Flora. Indicação número 1047 solicita roçada do campo de futebol no bairro da Talituba. Indicações do vereador Marquinhos. Indicações do vereador Marquinho está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicação número 1059 solicita a construção de acesso para cadeirantes nas praias do Pontal e do Jabaquara. Indicação número 1060 solicita instalação de lixeiras nos 2 pontos de ônibus da entrada do bairro do Cabral.
Indicação número 1061 solicita manutenção da rua Vila das Marias, em frente à oficina do trigo no bairro do Patrimônio. Indicação número 1062 solicita reforma do ponto de ônibus na entrada do bairro do Corisco, próximo à Flora Paraty. Indicação número 1063 solicita instalação de bicicletários na orla das praias dos bairros do Jabaquara e do Pontal. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicações do vereador Alan Ribeiro está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicação número 1048 solicita uma equipe de manutenção constante no Caminho do Ouro, no município de Paraty. Indicação número 1049 solicita reforma na Escola Municipal Monsenhor Pizarro, localizada no bairro do Penha. Indicação número 1050 solicita o governador do Estado do Rio de Janeiro que avalie a possibilidade de reforma total do muro do Colégio Estadual Mário Moura Brasil do Amaral, Sembra. E indicação número 1064 solicita internet na comunidade do Coriscão. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicações do vereador Rodrigo Penha está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty faz constar em seus anais, atendendo a solicitação da ilustre vereadora Flora Maria Salles França Pinto, que decidiu nesta data, em sessão ordinária, através de seus membros, conceder moção de aplausos à coletiva Articula Preta. A Câmara Municipal faz constar em seus anais, eu acho que aqui repetiu. A presente moção tem por objetivo reconhecer o trabalho e a importância do coletivo. A Articula Preta é uma organização que completa em 2021 5 anos de existência e que nasceu como movimento e plataforma de mulheres pretas, moradores da cidade de Paraty, articuladoras de ações afirmativas e antirracistas. A coletiva se estrutura como uma organização sem fins lucrativos com liderança matrigerenciada e ações colaborativas. Hoje o grupo concentra cerca de 40 mulheres que são diretamente impactadas por suas ações, além do público externo que eventualmente participa das atividades oferecidas. Atualmente o núcleo de liderança é integrado por mulheres que possuem grande atividade em movimentos sociais e culturais, como educadoras, assistentes sociais e empreendedoras. São elas Verônica Orquídea, Eloá Moraes, Lígia Rosa, Janaína Siqueira, Rita Moraes e Elô Feliciano. Dentre as ações exercidas pela coletiva, podemos destacar a ação formativa em literatura afro-brasileira no Colégio Sembra, exposição Alma Adornada no Sesc Paraty, tenda Articula Preta na Flip Paraty, roda de conversa Matriarcas do Cotidiano, Festival Auá de Cultura Negra do Sesc Paraty, roda de conversas com Conceição Evaristo, ato a favor do movimento quilombola de Paraty. A coletiva Articula Preta trouxe, sobretudo, um despertar sobre a necessidade de ampliação dos debates raciais. Externamos nosso reconhecimento, reiterando votos de apreço e consideração e que a presente moção seja encaminhada aos homenageados. Moção da vereadora professora Flora. Moção de aplauso da vereadora professora Flora está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Moção de aplausos aprovada por unanimidade. Moção de aplausos. A Câmara Municipal faz constar em seus anais, atendendo à solicitação da ilustre vereadora professora Flora, que decidiu nessa data, em sessão ordinária, através de seus membros, conceder moção de aplausos à senhora Valéria Cristina Monteiro. A presente moção tem por objetivo reconhecer o trabalho realizado pela ex-funcionária, que atuou por 27 anos na educação em Paraty. Iniciou como escriturária na Escola Municipal Parque da Mangueira, momento de seu despertar para a área da educação. Quando resolveu fazer a formação de professores, voltou à Escola da Mangueira, mas dessa vez para lecionar e ser educadora de sala de aula. Valéria lecionou também nas escolas da Forquilha e do Campinho e foi diretora por muitos anos da Escola Teófilo Ramec antes de encerrar sua sólida carreira na educação. Valéria sempre foi muito dedicada e atenciosa com todos, desempenhou com excelência seu trabalho, mulher tranquila, determinada, agregadora, motivava e dava voz a todos com quem trabalhava. Deixou o legado da diretora, parceira e de credibilidade com seus companheiros, com lembranças muito positivas. Externamos nosso reconhecimento, reiterando votos de apreço e consideração e que a presente moção seja encaminhada à homenageada. Moção da vereadora professora Flora.
Moção de aplausos da vereadora professora Flora está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Moção de aplausos, aprovado por unanimidade. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty faz constar em seus anais, atendendo a solicitação da ilustre vereadora professora Flora, que decidiu nesta data, em sessão ordinária, através de seus membros, conceder moção de aplausos ao grupo de Jongo do Quilombo do Campinho. A presente moção tem por objetivo reconhecer o grupo de Jongo do Quilombo do Campinho pela preservação e resistência da cultura quilombola em Paraty. O jongo é uma manifestação cultural de matriz africana e ancestralidade criada para combater o racismo estrutural desde os tempos das senzalas, transpassando o tempo através das gerações que o mantém vivo até os dias de hoje. O jongo do Quilombo do Campinho iniciou pelas mãos do companheiro Délcio Bernardo, jongueiro e de família jongueira de Angra dos Reis, colaborador do grupo de jongo Bendito Cruz, ativista do movimento negro e mestre em educação. Pelo poder público, a possibilidade veio em 2005 por meio do edital nacional dos pontos de cultura do extinto Ministério da Cultura, e o Jongo Paraty conta com 39 componentes, sendo 13 jovens ativos atualmente. O grupo promove reuniões com seus componentes e se apresenta em diversos eventos de nossa cidade, reforçando a força da nossa diversidade étnica, que foi um dos motivos do nosso título de Patrimônio Mundial Misto. Externamos nosso reconhecimento, reiterando votos de apreço e consideração e que a presente moção seja encaminhada aos homenageados. Moção da vereadora professora Flora. Moção de aplauso da vereadora professora Flora está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Moção de aplauso, aprovado por unanimidade. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais... A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores de sessão plenária, faz constar em seus anais a indicação do vereador Lucas Cordeiro para agraciamento com moção de aplausos ao Chácara Futebol Clube em reconhecimento por sua importância para o município ao representá-lo em campeonatos estaduais e nacionais de futebol na categoria Fut 6. Fundada em 2010 por um grupo de amigos, a equipe é campeã da Liga Paraty Fut 5 pela 6ª vez e foi o primeiro time da cidade a conquistar a Liga Estadual Rio Fut 6, além de hoje estar disputando a Liga Nacional. Pelos motivos expostos, essa Casa de Leis, como forma de reconhecimento, sente-se honrada em conceder ao Chácara Futebol Clube a presente moção de aplausos. Moção do vereador Lucas Cordeiro. Moção de aplauso do vereador Lucas Cordeiro está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Moção de aplausos, aprovado por unanimidade. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores em sessão plenária, seja constatada nos anais dessa Casa moção de pesar à família do jovem Renan Ferreira da Silva de Oliveira Ernestino, em razão de seu falecimento ocorrido na data de 9 de novembro do corrente ano. Seja dado conhecimento, presente moção, à família de Renan Ferreira da Silva de Oliveira Ernestino. Moção de pesar do vereador Lucas Cordeiro. Moção de pesar do vereador Lucas Cordeiro está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Moção de pesar, aprovado por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueia a palavra aos vereadores inscritos. Com as palavras, vereador Rodrigo Penha. Com a palavra, a vereadora Flora. Não, desculpa. Flora, tá certo. Boa tarde a todos. Hoje foi meio corrido, não tínhamos internet, né? A gente imprimiu tudo meio na correria, já tinha feito as indicações, mas não tinha impresso. Gosto de ver a casa cheia. Hoje não faltou nenhum vereador, assim que é bom. Dou boa tarde a todos aí da sessão. Queria falar um pouco só que as minhas 3 moções de aplauso têm base na nossa diversidade
étnica, né? Estou privilegiando os movimentos ligados à nossa matriz africana, lembrando que o povo brasileiro deve muito mais do que a gente estuda na escola. O nosso jeito de estar no mundo, né, na verdade, tem mais a ver com os negros africanos, que é um jeito muito mais amoroso, muito mais carinhoso do que o jeito português, que também é muito importante. E, enfim, a gente tem que reverenciar da melhor maneira possível durante o mês de novembro. A próxima sessão a gente também vai estar indicando 3 moções também com esse viés aí dos negros. Bom, por que eu pedi uma nutricionista? Trabalhando como gestora na escola, o PSE, o Programa de Saúde, detectou casos de subnutrição, mas principalmente com maior quantidade de obesidade. E indicar para serem atendidos onde? Se não tem uma nutricionista no posto de saúde do SIS ou em algum lugar. Então, assim, o levantamento de dados é importante, mas eles têm que ter aonde enviar essas crianças que precisam de orientação nutricional. Sabemos que as nossas crianças têm comido muito mal, né, gente? Então, a nutricionista aí se faz mais do que necessário. A questão da leishmaniose em Paraty também já foi um caso mais sério do que mas ele ainda continua vivo. E a questão do tratamento no animal não é tão difícil. Geralmente se pratica a eutanásia, às vezes a família não quer. Então, é muito legal se a gente tiver um olhar, uma assistência sobre as famílias de baixa renda nesse sentido. A coleta seletiva, gente, eu gostaria que tivesse em todos os bairros. Então, vamos devagar, privilegiando os bairros próximos aonde já existe essa coleta pela cooperativa dos catadores de lixo. Eles têm funcionado bem, por isso que eu fiz essa indicação agora. Às quartas-feiras, eles não falham mais na minha rua. E acredito que seja um fator de diminuição dos outros caminhões de lixo e gera renda. A cooperativa é muito importante, inclusive para o nosso ICMS ecológico. E, enfim, finalmente, da casa de parto, o que nós temos a dizer? Precisamos, sim, de uma casa onde o parto seja mais humanizado, onde possa ser entrado doulas, se a mãe assim o quiser, onde existem práticas de menos intervenções cirúrgicas, mais reconhecimento da importância desse momento junto às mulheres. Então, a gente acredita que essa casa de parto, que deve ser multidisciplinar, né, com um atendimento mais humanizado, vai melhorar muito a vida das jovens mães. Então, é isso. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Lucas Cordeiro. Bom, boa tarde a todos, a mesa, os demais vereadores, as pessoas que estão aqui hoje nos honrando com a presença. Minha fala rápida, falando rapidamente aqui sobre os nossos requerimentos. A gente encaminhou um requerimento à Secretaria de Saúde pedindo informações com relação ao câncer de próstata no município e também aos atendimentos na rede pública de saúde, no SUS, referente à urologia e assim por diante, até para que a gente possa pensar em mais políticas públicas para o município. Recentemente protocolamos aqui nesta casa, projeto de lei que cria um mês de Novembro Azul no município com ações dentro dos postos de saúde, nas escolas, assim por diante. Então, são alguns dados, algumas informações que precisamos para até estarmos aí munidos de informação para prosseguir. Fizemos também um requerimento à Secretaria de Assistência Social, é uma questão que muito me toca, que é das pessoas em situação de rua, e
dando uma rápida pesquisada, eu vi que algumas prefeituras do país possuem um serviço especializado de abordagem social, que gostaria de saber se a Secretaria de Assistência Social aqui de Paraty tem algum serviço voltado para esse público, ou até mesmo, em teoria, esse serviço especializado. Então, é algo que eu gostaria de provocar a Secretaria de Assistência Social, realmente, para ter informações e saber também como que a gente deve prosseguir a partir daí. Fizemos algumas indicações a partir de uma visita que fizemos à comunidade de São Gonçalo e conversa com alguns moradores ali do bairro. E protocolamos, estaremos encaminhando tanto para as secretarias quanto para a comunidade também, para ficar ciente das informações. Agora, antes de encerrar, gostaria somente de falar sobre casos que aconteceram recentemente no município, que tem também nos sensibilizado bastante. Primeiro, quero ressaltar a importância, assim, do policiamento em Paraty, da vinda do batalhão, da polícia na Ilha das Cobras, lá na Ponte Branca também. A gente sabe como é fundamental para o combate à violência no município, a questão da segurança pública, mas esses últimos dias alguns acontecimentos nos tocaram bastante, principalmente por se tratarem, na grande maioria, da juventude da nossa cidade, né? Então, nos chocamos com alguns crimes cometidos em Paraty. Primeiro, alguns relacionados a feminicídio também, que a professora Flora, creio que também dará uma palavra. E tenho acompanhado muito de perto o caso do Igor, que está desaparecido, da família ali do Pantanal, de algumas pessoas queridas, e temos acompanhado, fizemos visita até a casa deles, fui até a delegacia, tenho tentado o contato com algumas lideranças do Estado também. A gente sabe que é uma situação bastante complicada, mas nos preocupa muito a situação da Polícia Civil em Paraty. O vereador presidente Sanica fala aqui constantemente sobre isso também, demais vereadores. Nos preocupa toda vez que a gente vai até o local, o número tão pequeno de funcionários. A gente hoje está com um número bom de policiais militares, mas acredito que a gente deve focar agora também na situação da Polícia Civil em Paraty, porque a gente sabe da importância de todo o trabalho de investigação. Então, tem a parte da repressão, tem a parte do contato através da Polícia Militar, mas é fundamental também esse trabalho de investigação a partir da Polícia Civil. Ouvindo a fala de um policial civil do Rio, colega nosso, falou que muitos casos que são resolvidos em outras cidades em 1 mês, 2 meses, em Paraty demora 2 anos, 3 anos, exatamente por essa dificuldade de avanço nas investigações. Eu sei que muitas das vezes a gente fala e parece que é estar batendo, socando, batendo em coisa que nunca vai ser resolvido, mas é muito importante a gente estar sempre martelando isso aqui sim, porque são questões fundamentais para Paraty. A gente sabe quantas pessoas têm se ferido, se machucado, pessoas que estão esperando casos serem resolvidos e que até agora não são, e a gente sabe que é com papel e com uma polícia civil de qualidade, esse contato com o governador, que tem sido muito constante por parte do nosso prefeito, não tenho dúvida que poderemos cobrar e ter um retorno em Paraty também. Só gostaria de dar essa fala rápida, exatamente por tantas situações que aconteceram recentemente que nos deixaram bastante preocupados no município. E também, lemos agora ali uma moção de pesar com relação ao nosso amigo Renan, que veio a falecer na última semana, e até fiz um post recente como essa última semana foi complicada para a juventude de Paraty, com tantas perdas e tantos momentos de sofrimento. Então, me solidarizo com todas as famílias que perderam seus entes queridos, amigos, recentemente, e coloco, juntamente com os demais vereadores aqui, a casa à disposição para colaborar com tudo que for possível. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Tunico Gama. Boa tarde, presidente, caros colegas, público aqui presente. Vou ser rápido também na minha fala.
Em relação ao requerimento que nós fizemos sobre a obra da quadra lá do CIEP, nós fomos respondidos aqui pela Superintendência Técnica de Infraestrutura, do Gabinete do Secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, que estão viabilizando, contemplando, né, o CIEP com R$200 mil para iniciar o serviço. Vamos aguardar e vamos ficar de olho para ver se realmente, né, vai acontecer. Parabenizar o governo, né, pelo mais um equipamento entregue essa semana, e lembrando da nossa professora Passinha. Então, mais uma creche aí para estar atendendo as nossas crianças dentro do nosso município. Já pedi para os demais colegas, né, que vai retornar à casa esse projeto de resolução. Nós estamos aqui lembrando, né, do Domingo Lúcio de Oliveira, que todos conhecem, que é o domingo, né, que iniciou aí a corrida na nossa cidade, a corrida rústica. E estou aproveitando aqui a resolução do nosso amigo Alan Ribeiro, que é sobre os esportistas, né? Então, aí que os demais colegas também possam estar lembrando dessas pessoas que, às vezes, com pouco apoio, estão aí ainda levando o esporte e o lazer da nossa cidade, né? A dona Maria Aparecida Silva João, né, dona Flora, que é uma agricultora artesã do bairro São Roque, era a sua, né, Flora? E a gente está aí dando esse título de cidadã paratiense, né? Família dela inteira já sendo criada aqui na nossa cidade. E também de confidente, né, nosso amigo Sebastião, que já é um empresário conceituado na cidade, suas filhas paratienses, emprega, né, pessoas aqui da nossa cidade, e é um cara que sempre está participando, né? Todo mundo sabe que ele iniciou e fez parte do projeto Tênis Paraty na entrada da cidade, está disposto a ajudar em outras áreas. Então, a gente está aí, né, dando esse título para ele de confidente, lembrando que ele já foi cidadão paratiense. Quem deu esse título para ele foi o nosso amigo Picó em 2012. Então, a gente está aí lembrando. E falar rapidamente aqui só das nossas indicações. Hoje não tem ninguém do executivo aí, mas era para só dar atenção, né? A galeria na rua Doraci Augusto, no Sertão do Iriri, perto do Iraci ali do Belchior, está cedendo ali a rua principal ali. A gente precisa fazer ali uma galeria, uma drenagem ali, igual foi feita no Sertão do Taquari. E essa aqui na Várzea do Corumbê, só tem essas duas ruas, dá 35 metros de concreto, para poder estar resolvendo aí, atendendo a nossa população. Essas são minhas palavras, por enquanto. Com a palavra, o vereador Marquinhos. Boa tarde a todos novamente. Quero aqui, desde já, agradecer aos pares, votar favorável às nossas indicações, ao nosso requerimento, e queria parabenizar o governo federal, né, e ao prefeito, porque nós chegamos a 96% das primeiras doses de vacina aplicada no nosso município. E o melhor, o prefeito e nem governador gastaram um centavo. Tudo fornecido pelo governo federal. Então, quero aqui parabenizar, né, também a equipe da saúde, né, que se movimentou para que isso estivesse acontecendo. Isso é muito bom, né? A gente saber que hoje, praticamente, toda a população já tomaram a sua primeira dose, né? Se houve fraude, não por conta do governo federal, mas sim porque de prefeitos e governadores que tentaram saquear
né, o dinheiro do povo que veio para a Covid, e não pelo governo federal. Isso é bom ressaltar. A gente só vem aqui criticar o governo, mas o governo está fazendo a parte dele. Se cada um fizesse a sua parte, né, com certeza teríamos um país muito melhor. Tá? Então, quero aqui falar da minha indicação, qual fiz ali pedido, né, de instalação de tomada de energia por causa de pescador, né, onde ali os pescadores necessitam ali, até mesmo para fazer pequenas reformas, coisas emergenciais nos seus barcos, e ali não tem uma tomada, tem que ficar pedindo ali aos comerciantes em torno. Né? Também fiz a indicação, né, da reforma do bicicletário ali do Sertão do Taquari, né, e estive lá visitando novamente o bairro e vi que ainda não foi feito. Então, fiz um requerimento aqui pedindo, né, esclarecimento, por que não foi feito. Uma obra tão simples, né, telha de eternite, cal, cimento, resolve o problema rápido. Né? E também fiz a indicação, né, pedindo ali iluminação, aqueles postos ali logo próximo à entrada do Corisco, né? E também fiz aqui a indicação para limpeza, inclusive pedi à Secretaria de Esporte, né, que desse atenção lá no Itarituba, o campo de Itarituba, né, estive lá visitando, cheio de mato, então pedi aí essa colaboração aí da Secretaria de Esporte, Secretaria de Obra, pedi lá para fazer aquela roçada, porque senão acaba perdendo até mesmo a grama, né, daquele campo ali. E depois, em vez de somente ser uma roçada, tem que fazer todo o procedimento novamente. E também estive ali, aproveitei para visitar ali o correio, né, daquela comunidade, e também para visitar o posto de saúde, onde também já se encontra o material lá para a troca do piso, só está aguardando fazer ali esse serviço. Por enquanto são só, e voltarei no expediente final. Muito obrigado. Não tendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Tunico Gama, vereador Lulu, vereador Paulo Sérgio e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberto a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta. Projeto de lei orgânica número 001 de 2021, confere nova redação ao inciso 10 do artigo 32 da lei orgânica, não, inciso 20, do município de Paraty. É a autoria da mesa diretora. Confere nova redação ao inciso 20 do artigo 32 da lei orgânica do município de Paraty, passa a vigorar com a seguinte redação. Fixar, observado que dispõe os artigos 37, 11, 150, 2, 153, 3 e 153 da Constituição Federal, a remuneração dos vereadores em cada legislatura para a subsequente, sobre a qual incidirá um imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, assegurados, independentemente de lei específica, os direitos previstos no inciso 8º e 17º do artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 2º, esta emenda à lei orgânica entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário. Projeto de emenda à lei orgânica número 001 está em primeira discussão. Não tem ninguém para discutir o projeto, está em única votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. É do 13º. Então, 8 votos a favor e o vereador Lulu votou contra.
Deixando bem claro que isso aqui é o 13º dos vereadores a partir de 2022. Tá? Eu espero que o vereador também peça para poder dispensar o 13º salário dele. Projeto de Lei Complementar número 006 de 2021 dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 028, estabelecendo o percentual mínimo de cargos de provimento em comissão a serem preenchidos por servidores titulares de cargos efetivos do âmbito da Câmara Municipal de Paraty e revoga dispositivos 089 da outras providências. Autoria da mesa diretora. Projeto de Lei Complementar número 006 está em discussão. Não havendo que queira discutir o projeto, está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de Lei Complementar aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 077 de 2021 institui a Caderneta Municipal de Saúde da Mulher, de autoria do vereador Paulo Sérgio. Projeto de Lei número 077, que institui a Academia Municipal da Saúde da Mulher, está em primeira discussão. Não havendo que queira discutir o projeto, está em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de Lei número 083, que cria o Fundo Municipal do Aeródromo de Paraty e da outras providências, de origem do Poder Executivo, autoria Poder Executivo. Segunda votação. Projeto de lei número 083 está em segunda discussão. Não havendo que queira discutir o projeto, está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por 7 votos e 1 contra do vereador Lulu. Projeto de Lei número 084 de 2021 dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Vila Princesa Isabel, no município de Paraty, de autoria do Poder Executivo, segunda votação. Projeto de lei número 084 está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, passaremos para o expediente final, franqueando a palavra aos vereadores inscritos. E com a palavra... Vereador Rodrigo. Com a palavra, vereadora Flora. Rodrigo, meu cara, passeio? Eu ia desistir do salário do 13º dele. Vou botar depois no Facebook. Alô. Então, entendemos que a questão do 13º é um direito de todos os servidores, inclusive dos vereadores. Não tem nenhum impedimento legal, foi uma proposta, né, de apenas regularizar. Então, é um direito de qualquer servidor ou de qualquer trabalhador nesse país receber o 13º, não vejo nada de errado. Exatamente. A gente trabalha, faz jus ao 13º, qualquer um, né? Eu pago para a moça que trabalha em casa. Todo mundo aqui deve receber um 13º, que se não recebe, está sendo injustiçado, né? É um direito do trabalhador brasileiro. E acho que a gente tem até que honrar e mostrar que é importante. Queria falar, né, o Tonico, a medalha da Dona Maria, ela vai ganhar 2 medalhas nesse dia. Então, se passar aquele projeto de passar a medalha da Dona Geralda para o dia 28, é quem eu vou escolher para receber, já que você vai dar o título de cidadã na minha frente, né? Então, Marquinhos, olha só, há divergências de opinião, né? Esses 96% são imunizados, ainda que o governo federal tenha atrapalhado bastante. Na verdade, com a capacidade que o Brasil tem de vacinação, esses 96%, há um ano atrás, a gente já teria alcançado e teria poupado a vida de mais de 600 mil. Eu acredito piamente nisso e sei que é verdade. De qualquer forma, né, todos temos direitos de pensar diferente,
E, inclusive, agora, nessa reunião aí, enfim, em toda reunião internacional, a gente vê que o Bolsonaro tem um pouco de dificuldade de ser aceito como um presidente democrático, como um presidente que representa, de fato, o nosso povo. Bom, a questão da morte da jovem Thalissa é uma coisa que eu estou acompanhando muito de perto, através de reunião com o Fórum de Mulheres, Mulheres da Terra. Existem uns coletivos aí bastante que acompanham, tá? E fizemos um ofício à delegacia, né, Lucas? Pedindo uma diligência e eu sei que é muito difícil a gente descobrir um caso policial, mas a gente tem que avançar nesse quesito, principalmente no Brasil e, em especial, em Paraty, que muitos casos não são, de fato, solucionados, a maioria envolvendo desaparecimento de jovens, o que é muito comum em nossa cidade, através da violência, né? E tudo que envolve as questões de facção e de tráfico de drogas é um assunto bastante difícil. O que não é o caso dessa moça, que, ao que tudo indica, foi um feminicídio, ela foi morta por ser mulher, né? E a gente precisa acompanhar, de fato, esses casos. E o Observatório do Feminicídio, se Deus quiser, vai nos dar um norte sobre isso, que é o nosso projeto de lei. Então, são essas as minhas palavras. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Marquinho. Bom, professora Flora, eu respeito, né, as divergências políticas, né, mas também, né, aqui, em respeito, né, às vítimas da Covid, deixo o meu sentimento, mas hoje, professora Flora, a senhora falou que realmente o Bolsonaro ele tem algumas dificuldades. Uma delas é de andar nas ruas, até mesmo de países fora do nosso do Brasil, né? A gente vê, né? Ele está lá, ele estava agora essa semana me foge o nome do país, né? O cara sendo ovacionado na rua, né? Sendo ali homenageado. Todo mundo queria chegar perto do homem e o que eu vejo sobre a Covid é que ninguém morre mais de outra doença. E, graças a Deus, agora, né, a Globo, né, deu uma nota que já no hospital do Rio de Janeiro, já o último paciente que estava internado com Covid foi dado alta. Né? Por quê? Ela precisa ganhar dinheiro com o carnaval, né? Com a merchandising. Então, agora não vai ter mais problema da Covid. A verdade é essa. Né? Porque hoje durante a época da pandemia, ninguém morreu mais de AIDS, ninguém morreu de pneumonia, todo mundo morreu de Covid. Né? Então, a gente não tem um número aqui, né, dizendo quantas pessoas morreram ano passado, antes da Covid. Né? Então, tipo assim, eu levanto, sim, essa bandeira, porque nós vemos que o presidente está trabalhando, o governo federal está trabalhando, né? Hoje nós somos um dos países que mais se vacina, entendeu? Então, o professor falou, não posso também deixar também de falar sobre o que está acontecendo no nosso país, né? Mas eu respeito, né, a todos pelas suas opiniões, tá bom? Por enquanto são essas minhas palavras. Com a palavra, o vereador Tunico Gama. Bom, só para finalizar, né, gente? Sempre existe o fogo amigo, né, presidente? Então, estão falando aí do 13º, de férias, igual a Flora ressaltou aqui.
só dizer que o seguinte, né? A gente tem um parecer, uma conclusão, que se chega o Supremo Tribunal Federal, ainda que tenha julgado situação específica, atribuiu repercussão geral no julgamento, garantido que a posição firmada terá eficácia ergue omnes, que significa para todos, incluído não apenas prefeito e vice-prefeitos, mas também ministros, secretários de Estado e de município, senadores, deputados e vereadores. Então, não vejo problema nenhum, né, em nós estar regulamentando a lei e ter direito ao 13º ou 1/3 das férias, né? Agora, deixar bem claro que isso já passou por essa casa, mas quando criaram um 14º, que daí depois tiveram que devolver, né? Então, assim, não está sendo criado 14º. A gente está embasado numa decisão do tribunal que abre jurisprudência para que possamos regulamentar o nosso município. Então, são essas só as minhas palavras. Com a palavra, o vereador Lucas Cordeiro. Não, mas eu tenho alguns assuntos para falar rapidamente aqui. Uma, assim como foi lembrado, muito importante a inauguração da creche ontem, que é um equipamento trazendo dignidade mais dignidade a Paraty, principalmente aos moradores ali da área que foi criado, Ponte Branca, Pantanal, Condado, Parque Verde, Princesa Isabel, Penha, Portão Vermelho, comunidades que serão atendidas por esse equipamento fundamental, levando dignidade para as famílias, podendo possibilitar aí que as mães trabalhem, possam deixar ali em um local seguro de qualidade. Então, parabéns ao governo. Queremos mais, em breve teremos a creche do Jabaquara também. Quero parabenizar a secretária de Educação, Gabriela Gibrail, e toda a sua equipe pelo empenho, a Secretaria de Obras com o Fabrício também. E a gente fica muito feliz com qualquer tipo de inauguração, mas quando a inauguração é algo relacionado à educação, a gente fica mais feliz ainda em saber que a gente pode colaborar aí com o avanço da nossa cidade. Foi citada aqui uma indicação da professora Flora relacionada a animais, leishmaniose e tal. Tenho estado em contato constante com a Joelma, que é da Vigilância Ambiental. Eu tenho ficado um pouco preocupado com essa pauta no município, porque acaba um jogando para o outro. A gente sabe o quanto a Joelma tem trabalhado e se dedicado com isso, mas constantemente quando a gente vai falar e fala que a responsabilidade é da Secretaria de Saúde, aí fala que a responsabilidade é da Secretaria de Meio Ambiente, depois jogam a responsabilidade para o vice-prefeito, aí a gente nunca sabe como que a gente conduz essas políticas públicas relacionadas ao bem-estar animal em Paraty, que é uma pauta muito importante, até com relação ao castramóvel, as campanhas do município, a clínica pública, que a gente já conversou aqui várias vezes. Então, a gente pede um empenho do governo público municipal com relação a essa pauta e que a gente vai continuar cobrando para que a gente seja referência em políticas públicas para os animais. Compartilho aí sobre a alegria de estarmos avançando na vacinação do nosso município. Acho isso muito importante. Acho importante o empenho, a dedicação de toda a equipe de saúde de Paraty, da secretária, a todas as pessoas que vacinaram. Isso é fundamental e quero parabenizar e ressaltar a importância de defendermos a vacinação. O quanto isso é simbólico, o quanto isso é importante, que as pessoas estejam usando os seus meios de comunicação, usando as suas oportunidades de fala para dizer que é importante se vacinar e que vacinas salvam, coisa que o presidente da República não fez. Então, eu quero parabenizar todas as pessoas que se dedicaram a isso e que entendem que vacina é importante e que vacina é fundamental para que a gente saia desse momento complicado que a gente está vivendo. E aí falo, professora Flora, que semana que vem a gente vai ter uma audiência pública aqui para debater sobre a viabilidade do carnaval, conversar com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Saúde, de Segurança Pública e demais secretarias de Turismo, Cultura, para ver como que isso será feito e para que a gente não seja irresponsável também de agir como se nada tivesse acontecendo. A gente tem que pensar e ser responsável nas nossas atitudes. Sim, sim. E aí eu complemento falando exatamente do turismo, que tem sido algo que tem preocupado bastante. Eu acredito que todos os vereadores aqui...
Acredito que todos os vereadores aqui receberam mensagens, fotos preocupadas, tanto do evento que aconteceu aqui, em frente à Câmara, que quase que dava até para pedir aqui para o presidente um camarote para ficar aqui em cima na semana passada. E semana passada não, né? Foi domingo. E também uma outra situação, pessoas mandando fotos para a gente de Trindade, da Praia do Sono, da Ponta Negra, com um turismo bastante intenso. E a gente fala disso aqui constantemente. A gente sabe que o turismo é o que traz condição de vida para muitas pessoas aqui, que está totalmente relacionado à renda de muitas famílias caiçaras nessas localidades, mas a gente precisa falar aqui sim de um turismo sustentável, um turismo responsável acima de tudo, para que a gente não perca esse nosso maior tesouro, que é a nossa cidade. A gente tem visto aí, infelizmente, cidades do mundo todo que tiveram que fechar para turista durante anos para poder recompor, restituir tudo aquilo que aconteceu no município. E a gente não pode permitir que Paraty chegue a esse ponto. A gente precisa trazer o debate para essa casa sobre um turismo de qualidade, para que a gente não esteja aqui depois chorando aquilo que poderia ter sido resolvido antes. Ressalto aqui também, terminando o meu tempo, que sou completamente favorável ao 13º, não há por que votar contra. Foi brincado aqui pelos demais vereadores e ressalto, aqueles vereadores que são contrários ao 13º podem então emitir uma nota disponibilizando aí, destinando o 13º para alguma instituição, porque eu, particularmente, falando sobre mim, e vocês podem me acompanhar, trabalho bastante e vejo aqui os demais vereadores trabalhando muito também. Então, não há por que não recebermos um direito nosso, que é o 13º. Então, vai gravar vídeo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não tem problema algum, falo em qualquer lugar, votei a favor, sou a favor, porque acredito que, assim como qualquer trabalhador digno que vemos aqui, todos os nossos colegas, não há por que sermos contrários ao 13º. Essas são as minhas palavras. Peço ao vereador Paulo Sérgio para assumir o meu lugar, para que eu possa fazer o uso da palavra. Com a palavra, o vereador presidente Valcini Teixeira. Senhor presidente, vereadores, pessoas presentes, primeiro vamos falar do 13º, né? Onde o vereador que votou contra, ele tem toda a razão. Primeiro, não vem trabalhar, quando vem, não permanece no local de trabalho. Primeira coisa, não vem trabalhar. Quando vem, não permanece no local de trabalho. Isso é uma coisa fundamental e ele tem que abrir mão mesmo. O resto a gente trabalha e corre atrás. Segundo, a respeito da vacinação, Marquinhos, eu votei, fiz campanha para o Bolsonaro, mas a Flora tem inteira razão. Se o país, lógico que a vacina é do presidente, mas se ele tivesse tomado a atitude de presidente lá atrás, e nós teria há 1 ano atrás terminado toda a vacina. Há 1 ano atrás, quando a gente se candidata a presidente da República, não pode ser a minha cabeça, o meu ideal não pode ser mais que a ciência, não existe isso. Então é de uma falta de sabedoria tremenda do presidente fazer uma coisa dessa. Apesar de ter votado nele. Não pensa que ele está fazendo favor nenhum. Era obrigação dele desde o início. Ninguém conhecia a doença, ninguém sabia do que vinha, o cientista mostrando o caminho, o cara não quer enxergar. É meu presidente, mas errou, como erra um montão de vezes quando vai para a televisão e não sabe se expressar e começa a xingar, e começa aquela baboseira toda. Então, a corrupção diminuiu, parabéns. Beleza? Mas isso não quer tudo, o Brasil é um país que precisa muito mais que isso, além da corrupção. Então é um presidente que vai para fora do país, tem que comer na calçada. E aí nós somos cobrados como vereadores, para nós manter uma posição. Olha, vereador, você não pode fazer tal coisa em tal lugar. Você não pode fazer tal coisa em tal lugar. E o presidente da República pode fazer qualquer coisa. O nosso título, Marquinho, nós ganhamos nosso título Patrimônio da Humanidade. Quantas vezes esse presidente marcou de entregar, até hoje não entregou? A culpa é de quem? Estamos aí com o título ganho, mas ele não entrega, já marcou 3 vezes e desmarca. Será que porque não gosta do Vidal?
Então, assim, tem qualidade, mas está cheio de defeito. E eu posso falar porque eu votei e apoiei ele. E a gente não pode tapar o sol com a peneira. Se ele tivesse tomado as atitudes lá no começo, hoje nós estaríamos muito mais avançados na vacinação. 96, uma dose, nós estávamos com 100% na terceira dose. Quantas pessoas, quantos paratienses morreu? Quantas vidas nós estávamos lá no hospital, nós corremos no hospital lá para tentar transferência? Quantas vidas, Marquinhos? Quantas vidas nós corremos aí, a pessoa foi boa para o hospital e chega lá? Gente, além da gente ter um cargo, igual o presidente da República, que é um cargo soberano, uma coisa... A gente só vê toda a reportagem que a gente vê. Não é possível que o Brasil inteiro, quando você fala que ele é ovacionado, você lembra, né, que quando as pessoas escolheram o governo errado, né, o ser humano, ele erra. Então, nem muitas das vezes, porque está sendo ovacionado em algum local, não significa que ele está certo. É que as pessoas, às vezes, estão cansadas de tudo. É que as pessoas, às vezes, estão cansadas de PT, de qualquer governo. E aí, quando a corrupção estava tão severa, que aí ele pegou nessa base da corrupção e fez uma bandeira só. E o Brasil não é uma bandeira só. Nós precisamos olhar toda a nossa nação. Não pode fechar uma porta só e seguir. É como se tivesse 2 tapa-burro aqui, ó, e eles fossem sair daquele caminho. Não pode. A responsabilidade da vacina estar atrasada é do presidente. A responsabilidade da inflação estar nessa altura é do presidente, porque governador e prefeito não tem poder para isso. Antes eles falavam que a Petrobras, né, era dos Estados Unidos que cobrava, e agora de onde que é? Então, infelizmente, o nosso presidente diminuiu muito a corrupção, mas deixou a desejar nas outras áreas quase todas. Não tem, agora que ele criou o programa, né, Auxílio Brasil, em cima, por um ano. Tem mais um minuto. Por um ano. Então, assim, eu não sou Lula, votei no Bolsonaro, mas para mim está sendo uma decepção. Só isso. Peço ao senhor presidente que assuma os trabalhos da casa. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente, mas no final e mais nada tratado, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Boa tarde.